Boa noite para toda a paz. Vou entrar na palavra do Senhor. Hoje o projeto 3 em 1 começou mais tarde um pouquinho, mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos ler em 1 Reis, capítulo 18. Vou começar a ler no versículo 1, amém? Hoje o tema é esse. Qual foi a missão de Elias? Você sabe qual é a tua missão? Quem sabe qual é a sua missão aqui na terra? Quem sabe? Então a gente vai aprender junto, porque às vezes você já ouviu falar sobre missão, já ouviu falar de talento, já ouviu falar de vários assuntos que bate sobre esse tema, mas você não sabe ainda se você tem alguma missão, ou Deus já te deu e você não percebeu. Tem isso também. A gente vai entender aqui. Vamos ler do versículo 1, amém? E sucedeu, versículo 1 de 1 Reis 18. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. 2. E foi Elias apresentar-se a Acabe a fome extremas em Samaria. 3. Acabe chamou Obadias e mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Ele tinha um temor ao Senhor. Hoje poucas pessoas têm temor a Deus. Aí diz assim, 4. Porque sucedeu que destruísses Jezabel, o profeta do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50, escondeu numa cova, e sucedeu e deu pão e água. 5. Disse Acabe a Obadias: vai para a terra de todas as fontes de água e todos os rios. Pode ser que achemos ervas para que em vida conservamos os cavalos, mulas, e não percamos todos os animais. 6. Repartiram entre si a terra para recuperar. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadia também foi sozinho por outro caminho. 7. Estando, pois, Obadias já a caminho, eis que Elias encontrou Obadias, e conhecendo-lhe, prostou-se sobre o teu rosto. Dizeis: és tu, meu senhor Elias? Fez uma pergunta, e disse-lhe ele. Elias respondeu: sou eu sou. Vai, dize ao teu senhor: eis que Elias está aqui. Ele afirmando que Elias estava ali. 9. Porém ele disse: eis que pequei, para que entregue ao teu servo na mão de Acabe, para que me mate. Uma pergunta que ele fez. Para que me mate? 10. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação entre reino, e o meu Senhor não mandaste buscar a ti, dizendo ele: aqui não está. Então fazia jurar o rei, nação que não havia achado. 11. Agora disse tu: vai, diz ao teu senhor: eis que aqui está Elias. 12. E poderia ser que, apartando-me, e eu diz, o Espírito do Senhor se tornasse, e não sei para onde há vindo, e eu dar novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temos o Senhor desde a minha mocidade. 13. Porventura não disseram o meu Senhor que fiz quando Jezabel matava o profeta do Senhor? Como escondi os 100 homens dos profetas do Senhor, que 50 e 50 numa cova, e os sucedeu com pães e águas? Fez uma pergunta. 14. Agora diz tu:
vai, diz ao teu senhor, eis que Elias está aqui, e ele me mataria. 15. Disse Elias, vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou deverá hoje me apresentar-me a ele. 16. Então foi Obadias encontrar com Acabe, e lo anunciou, e foi o Acabe encontrar-se com Elias. Vamos lá, o que interessa. Aqui tinha uma missão, Elias. Assim como cada um de vocês tem que ter uma missão. Agora eu falo para vocês. Elias passou a lutar contra os adversários. Elias passou desertos. Mas também Elias, ele passou a ter também medo. Quando você entra em uma situação, mas com fé, você vence. Mas quando você tem medo, termina-se o próprio inimigo te travando. O medo, a insegurança, a dúvida. Então, quantas pessoas pararam de fazer o que elas estavam fazendo? Para você ter ideia, quem parou Elias foi uma mulher. Quem é que está te parando? A dúvida, o medo, a incredulidade, a mentira, o pecado. O que está te parando? Você que tem que saber. Hoje o tema é esse. Qual foi a missão de Elias? Ele tinha uma missão, mas ele passou a ter medo ao ponto de ir para a caverna. Ele soube aquela notícia a carta de Jezabel chegou. Quantas pessoas tiveram uma má notícia e ficou abalada? É ou não é? Uma notícia de doença, uma notícia de justiça, uma notícia... Eu não sei qual o momento que você está passando. Mas uma coisa eu tenho certeza. Quando Elias, ele soube dentro dele que ele tinha uma missão, ele tinha uma certeza que ele tinha um Senhor. É igual muitas pessoas, ela sabe que Deus é maior, ela sabe que Deus existe, mas muitas das vezes tem algum sentimento que está parando ela. Acontece ou não acontece? Acontece ou não acontece? Às vezes é um sentimento de tristeza, às vezes é um sentimento de rejeição, às vezes você acha que a família dá atenção mais para todos do que é para você. Acontece? É ou não é? Às vezes você fala assim, poxa, por mais que eu tento me explicar, os parentes, os familiares não me entendem. Sempre vem com pedras para cima de mim. Quando eu falo pedras, é palavras do quê? Que dói, que fere. Então, o Elias, ele também teve os problemas deles, ele teve as lutas deles. Assim como qualquer um de nós temos o quê? Lutas. Qual é a tua luta? A minha maior luta é obedecer. Tia Rose, eu não consigo. A minha maior luta é buscar a Deus de todo o meu coração. Eu não consigo me entregar. Eu vou muito bem, mas daqui a pouco me bate um desânimo. Me bate. Eu nem sei por que eu paro. Não acontece isso? Do nada você para de louvar, do nada você para de cultuar, do nada você para de vir à igreja, do nada você para, já não tem mais aquela vontade de estar ali orando em casa, ou ler uma palavra. Quem lê a Bíblia em casa? Levanta a mão. Não estou falando todo dia não, algumas vezes já abriu, de vez em quando, uma vez lá, uma vez cá, né, Ana Clara? Uma vez lá, uma vez cá. Alguém aqui já lê a Bíblia? Ou já leu? Não lê a Bíblia, não? Nem aqui na igreja, quando a gente fala, abre a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Ah, sim. Então, mas às vezes tem coisas que a gente, quando a gente às vezes lê, às vezes a gente não entende, não acontece isso? O que já aconteceu? Você ler uma palavra e você ficar com dúvida, não foi? Aí você fica, meu Deus, o que essa palavra quer dizer? Meu Deus, e agora? Acho que eu vou ter que perguntar uma pastora, um pastor, não é? Meu Deus, está falando aqui de morte, será que eu vou morrer? Né? Não vem assim? Mas quando tem situações que quando você ouve essa palavra, é morrer para este mundo.
É morrer, você perder as suas vontades e fazer a vontade de Cristo. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu li ali, eu fiquei confusa. Não, eu nem dormi. Meu coração ficou acelerado, né? Batendo mais rápido. Porque mas aí que você tem que fazer. Antes de você pegar a Bíblia para ler, você tem que fazer uma oração antes. Você abrir a Bíblia por ler, você vai terminar ficando em conflito, porque você não, quando é batizado no Espírito Santo, já tem mais uma direção. Mas quem não tem o Espírito Santo? Só Ele para te levar toda a verdade. Ele está levando a verdade aqui para você. Quando aqui Elias ele teve que se apresentar diante de Acabe, ele temou o Senhor, ele teve temor, ele creu no Senhor. Nem todo mundo que você fala de Jesus vai acreditar em você. Acontece ou não acontece? Aí a pessoa te olha, falando de Deus, até parece. Mas Deus não vê o fora, Ele vê dentro. Quem concorda? Ele vê dentro a sua sinceridade. Então, se Deus está falando para você falar com alguém, falar de Jesus para alguém, essa voz pode ter certeza que é do próprio Senhor. Poxa, eu estou sentindo uma vontade de me mandar uma mensagem para uma pessoa, porque às vezes tem pessoas que ela não consegue pedir ajuda. Aí ela vai e começa a te afrontar. Às vezes a pessoa ela quer ajuda, ela precisa de ajuda, mas ela não consegue chegar assim, é uma defesa da pessoa. Ela começa o quê? Falar palavras duras, palavras de ofensa, palavras de rejeição, palavras, você não ajuda, tudo é eu, só falta te chamar de inútil. Mas na verdade, aquela pessoa está precisando de sua oração, precisando que você fale, né? Jesus ama você também, mesmo que você não acredite. Então quando você rejeita a pessoa, é pior ainda, porque a pessoa já está passando uma luta. Aí se você é a pessoa que Jesus quer te usar para cuidar, quem está entendendo a pregação? Eu não quero vocês confusos aqui não. Quem está entendendo? Levanta a mão. Eu estou entendendo o que Jesus está querendo falar comigo. Quando Jesus ele dá uma missão para cada um de nós, pessoal. Por exemplo, eu fui numa visita que ela não gosta de pedir ajuda a ninguém. Ela não gosta de expor, ela não gosta de falar para as irmãs lá da igreja dela que ela está dodóia. Ela não gosta, ela não se sente bem. Isso é dela. Mas eu consigo chegar lá porque eu conheço. É ou não é? Você não conhece, fulano não tem amizade e intimidade com ela, mas a hora que eu chegar lá, eu sou bem chegada. Então, eu falei para ela, você tinha que ouvir isso mesmo. Quem ia falar com você? Ela, ninguém, se não fosse você, porque eu não falo com ninguém. Eu não sei, eu fico com a minha família, mas da igreja só é eu que sou da igreja. Então, Deus deu uma missão para mim lá, falar de fé para ela. Assim como hoje vocês estão ouvindo aqui, eu falar de fé para vocês. Como é que está a sua fé? Está em alta, está em baixo? Fé é fé, gente. Se você tiver um grãozinho de mostarda, já faz toda a diferença. Você sabia que tem pessoas que ela já perdeu a fé? Quem sabia disso? E Jesus fala assim, sem fé é impossível agradar a Ele. Se você está aqui na igreja é porque você crê e você tem fé. Senão você não viria mais. Posso falar uma coisa para vocês? Com toda sinceridade, desculpa. Quando a pessoa ela está afastada, vocês vão entender o que eu vou dizer aqui. Uma pessoa afastada de Deus, ela não pede oração por ninguém. Uma pessoa afastada de Deus, ela não vai mais à igreja. Uma pessoa afastada de Deus, ela não crê mais na oração nem dela, nem de ninguém. Você pode estar desanimada, afastada jamais, porque Jesus não se afasta de ninguém. O ser humano que se afasta de quem? De Jesus. Jesus está sempre o quê?
braços abertos. Mas vai chegar um momento que ele não vai poder mais esperar. Vocês já viram as coisas que estão acontecendo? Quem está percebendo? É muita coisa, é ou não é? Ontem, eu não sou de ver não reportagem, eu não sou de ver repórter, eu não sou de... Mas eu estou vendo uns vídeos, eu estava orando, estava em propósito de oração, estava orando para quem está no hospital, estava orando para quem está internado, estava orando para quem vai fazer cirurgia, estava orando para uma senhora que está para fazer cirurgia de câncer, que vai ser hoje, 10 horas da noite, a outra de leucemia. Então, eu orei, depois eu comecei a ver vídeo de testemunho. Aí ocorreu, pra você ver como é que tá as coisas. Hoje, nós estamos aqui falando da missão de Elias, para você saber qual é a tua missão. Para você ter ideia, o jovem de 19 anos, ele botou na cabeça dele, olha só o que o mal trabalha. Você pode fazer uma missão que Deus coloca, você ser um instrumento de Deus, mas também o diabo pode fazer você ter uma missão para ele e você fazer a vontade dele e ser um instrumento dele. Quem concorda? Esse jovem, ele botou na cabeça, de 19 anos, a mãe tinha 40 e alguma coisa. Ele esperou a mãe dele dormir. Olha só, a missão de Satanás. Pegou um machado, ele pegou um machado e acabou com a vida da própria mãe. Isso foi Deus? Não foi Deus. Foi quem? Botou na mente dele que a mãe dele já estava sofrendo muito e ele também. Ela com 40 e pouco, ele com 19. E ele falando na grade que não se arrependia. Eu não me arrependo de que eu fiz. Friamente. Eu resolvi o problema da minha mãe. Minha mãe estava separada, minha mãe não estava feliz. E toda a tia, os parentes falou que era uma criança, um jovem calado, normal, tranquilo. Mas aquela vozinha que eu disse na semana que passou, foi quinta-feira. Quem veio quinta-feira aqui? Eu estava explicando sobre a vozinha. Essa vozinha trabalhou na mente dele e ele tomou essa atitude. Então você vê como uma pessoa que ama o filho, ama a mãe. Por isso que na Bíblia falou, né? Que o amor de muitos se esfriaria. O amor desse filho se esfriou para com a mãe. E um amor tão puro, um amor tão lindo. De filho para a mãe, de uma mãe para um filho. Então vocês têm que saber qual é a tua missão aqui na Terra. Eu tenho uma missão. Pensa aí. Vou abrir a mente de vocês. Quem quer que eu abra a mente de vocês através do Espírito Santo? De repente Deus te chamou, mas você está se segurando. Deus tem uma missão em você para você louvar, para você ganhar almas e ir atrás dos afastados. Você que já foi afastado, você sabe como é que a pessoa se sente. De repente você é uma pessoa que gosta de louvar, você é uma pessoa que gosta de pregar. Então quando você começa a se aproximar das coisas de Deus, Ele começa a te libertar e te dar mais e mais, te dar sabedoria, te dar direção. Então o que acontece? Aí você começa o quê? Ter aquela vontade de fazer a obra de Deus. Aí você fala assim, poxa, minha missão, eu já sei, é ganhar a alma da minha família para Jesus. É uma missão que não é fácil. É fácil? Não é, porque cada um tem uma cabeça. O filho tem uma cabeça, o pai tem uma cabeça, a mãe tem uma cabeça. Feliz é você que tem uma família tudo convertida. Se você tem um pai e uma mãe que está na presença de Deus, levanta a mão para o céu. Mas você que ainda não tem, você tem que lutar. A sua missão é orar pela tua família. Você não está aqui à toa. Deus te trouxe aqui com um propósito, de falar a verdade para você. Elias, ele ficou terrorizado com uma palavra, uma mulher. E ele que fazia coisas extraordinárias, é ou não é? Para você ter ideia, Elias, ele foi um homem tão separado que Deus, ele rebatou ele. Ele não teve uma morte igual todo mundo tem.
do homem e mulher de Deus. Ele foi arrebatado. Mas ele pediu ajuda a Deus. Se você está aqui nessa noite, você não pedir socorro a Deus, ele não vai poder fazer nada. Você que está cansado, você que está angustiado, você que não está dormindo bem, você que está entristecido com alguém, tem que tirar isso do seu coração. Porque quando você guarda um sentimento ruim, não sei se você já teve essa experiência, aí as pessoas ficam assim, o que houve contigo? Que cara é essa? O que está acontecendo? Você fala nada não, mas quem está trabalhando com você, ou vê você no dia a dia, na escola, ou na rua, ou na sua casa, sua família, vê que você não está legal. Aí você fala, não, está tudo bem, mas na verdade está cheio de raiva, cheio de tristeza, cheio de rancor, cheio de inquietação, cheio de ansiedade. Ninguém aqui é ansioso, não é? Alguém daqui é muito ansioso? Quem é muito ansioso aqui? Ansioso, ansiosa? E tem bastante pessoas, né? Então, como é que você vai vencer a ansiedade? Você sabe? Quem sabe? Só se vence buscando. Eu vou falar de mim, pessoal. Eu era uma mulher muito... Eu sou agitada. Antes não, era ansiosa. A minha ansiedade era tão grande que eu sentia um calafrio. Porque eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Queria fazer o trabalho, queria ajudar, e não era compreendida, tá? Eu me dava o meu jeito, eu fazia de tudo para agradar, e termina não agradando porque não agradava o principal, que era Deus. Para você ser visto, agrade a Deus. Honre Ele com a sua oração, com a sua busca, com a sua sinceridade. Quem vocês aqui já teve essa sensação que a sua oração não estava sendo atendida? Você orou, mas como que estava batendo no teto e voltando? Quem já teve essa sensação? É horrível, né? Não posso falar uma coisa para vocês? É uma experiência que Deus está tendo com você. Ele está te ensinando a ter paciência. Ele tá te ensinando que não é do teu jeito, porque às vezes você é uma pessoa que quer resposta para ontem. Mas Deus fala para você nesta noite que não é como você quer. Quem te dá a resposta, quem te honra, quem te dá a bênção, é Ele. Ele vai te dar na hora que você o quê? Se colocar à disposição dele. Às vezes você está agindo com a força do braço. E às vezes tem coisas que não vai ser assim, ó, um estralo de dedo não. Tem coisas que você vai demorar. Vamos lá. Quem começou a estudar no início da escola, você já vai estar já na faculdade? Precisa de quê? Tempo, estudar muito, né? Precisa de estudar, precisa às vezes de gastar. E agora tem que ter apostila, né? É apostila em cima de apostila. E às vezes a pessoa não tem condição, tem que buscar uma bolsa. As coisas vão começar a melhorar, que eu tô sabendo. Bolsa para quem vai fazer faculdade. Então, vocês não podem desistir de estudar, seja qual for a idade. Nunca deixe o seu sonho. Alguém já tentou desanimar você de um sonho seu? De botar mó cal. O que é botar cal? Querer desanimar você? Que nada, é assim mesmo. Ih, esquece isso. Então, se você tem um sonho, acredita nele. Confia no teu sonho. Confia em Deus. Confia que Deus pode realizar o teu sonho. Nada é impossível para Deus. Você já viu, aos seus olhos, você não teria condição de pagar algo e Deus te deu condição? Você falava assim, eu não tenho. Foi uma perturbação, foi uma guerra. Mas você teve a certeza que foi Deus que te abençoou. Essa é a missão de Deus. Deus te deu uma missão. Às vezes só de você, sabe o quê? Não sei se aqui tem. Já pensou querer conversar os problemas dela? Quando você vai ver, ela já contou a vida dela toda. Você está ali trabalhando, ou você está na escola, a pessoa... Porque algo ela viu e Deus permite você querer ajudar alguém. Essa é a sua missão. Ah, mas chega na minha vez, na minha hora de falar, ninguém me ouve. Deus te ouve. Deus só quer que você abra a tua boca. Então, a partir de hoje,
Quem está entendendo a pregação, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que batalha, hein? Mas Deus está aqui. Deus está aqui, amém? Deus está falando com cada um de nós. Hoje vocês têm que orar e falar: Deus, me prepara para a missão do Senhor. Eu estava fazendo a minha missão, agora eu quero fazer a missão do Senhor. Cansei de fazer do meu jeito. Já sofri demais. Chega. Basta, Senhor. Chega, meu Pai. Já tentei me aventurar, procurar paz. Já tive várias amizades. Tenho amizade até bacana. Mas não realizou o meu desejo. Porque lá dentro de mim há uma tristeza. E essa tristeza, minha amiga, meu amigo, vocês que estão aqui na igreja, só pode ser preenchido por quem? Quem sabe? Por quem? Só o Espírito Santo pode preencher. Você talvez já conheceu várias coisas, várias pessoas, já viajou, já fez coisas que você nem imaginava, mas não foi feliz, não teve sucesso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu tinha a idade da Daphne, 6 anos, você vê a idade que não esquece, hein? Eu lembro de coisas que a Jane não lembra. Pra vocês terem ideia, eu guardo aqui, ó. Meus 6 anos, eu olhei pra televisão e falei assim, ó. No meu pensamento, um dia eu vou cuidar de pessoas, ou vou ser enfermeira, ou vou usar um uniforme. Não sei se eu vou ser médica, não sei, mas eu sei que eu vou. E um dia eu vou estar na tela, pessoas vão estar vendo eu falar. Alguém vai me ver dentro da televisão. Alguém vai me ver, eu não sei se vai ser na TV, não sei se vai ser no celular. Eu era pequenininha, gente. Eu não imaginava. Eu nunca contei isso pra ninguém. Eu nunca imaginava que hoje o Android, os telefones iam ficar tão modernos, né? Antes, para ter um telefone era uma guerra. Só quem tinha telefone residencial era a madame. Verdade ou não? Ninguém tinha celular. E às vezes eu tinha, e era cobrado, tá? Para mim falar um pouquinho com a minha mamãe, ou falar com alguém, eu tinha que pagar. Às vezes se tivesse alguma loja que tinha um telefone residencial, tinha por minuto. Era cobrado. Ó, tem que pagar X. Tudo anotado. Aí assim eu não é? Eu tô mentindo? É desse jeito. Hoje você vê até criança com celular, que coisa chique. Mas eu não tinha esse luxo. Mas eu sabia que Deus tinha uma missão para mim. A minha missão era além do que eu queria, e além do que eu pedia, e além do que eu imaginava. Eu nunca imaginaria que Deus ia me colocar no altar. Nunca imaginaria de ser uma responsável de uma igreja, responsável de um projeto, que era o 3 em 1. Vocês têm que sonhar. Vocês têm que saber o que vocês pedem a Deus. Não vai ficar pedindo avião não, pessoal. Tô perdendo tempo. Eu conheci uma amiga que ela ficava pedindo avião. Pra que avião? Não sabe nem pilotar, não sabe dirigir nem carro. Vai andar com avião. Pra quê? Que avião, gente? Você sabe por que o povo sofre? Porque não sabe por que está pedindo. Pede mal. Pede mal pra caramba. Aí eu falava assim, Deus, por que eu estou me enxergando de roupa branca? Porque eu estou com aquele pensamento que um dia eu vou estar na televisão. Vou estar fazendo um culto, eu vou estar fazendo uma entrevista. Olha só, tinha 6 anos, gente. Deus realizou, gente? Fui cuidadora de idoso, roupa branca. Tem gente que usa um rosinha, né? Eu acho bonitinho também. Eu acho muito bacaninha, aquele, né? Coitadinho. E é legal que ele é exato. Aqui bota aquela, né? Aquela touquinha para poder deixar o cabelo tchan, fechar tampadinho. Mas Deus realizou porque Ele viu que eu creio. Você tem que crer. Se você falar que vai ter uma família abençoada, você vai ter o quê? Uma família abençoada. Se você falar assim, eu vou ser batizado no Espírito Santo, eu nunca mais vou me afastar. Eu vou sempre estar próximo de Cristo. Eu posso
Posso envergar, desanimar, que nem bambu, mas eu não vou deixar a toalha cair. Eu não vou desanimar. Eu vou buscar, vou ficar na fé. A toalha do banho? A toalha é no sentido de te explicar para você, de crer. Tem gente que ela deixou a dúvida entrar. Você sabe qual é a dificuldade de ajudar uma pessoa? É quando ela tem dúvida dentro dela. Você fala de Deus, você fala de fé, mas ela não se mexe para nada. Parece ter uma pessoa morta-viva. Parece que ela virou um zumbi. Ela olha, ela concorda com você, ela ouve a mesma pregação que você ouve, mas a vida dela não muda, sempre é a mesma coisa, está estacionado. Você conhece pessoas assim? É estacionado, entra ano, sai ano, é a mesma vida, a mesma situação. Você pode ficar 5 anos sem ver ela, quando você vê, é a mesma coisa, é a mesma doença, mas é por quê? Não cuida nem da vida dela, da fé, nem do físico. Vocês têm que se cuidar. Quem aqui... eu vou perguntar. Você tem uma missão também de cuidar da tua saúde. Quem aqui já marcou uma consulta para fazer um check-up? Tem que fazer. Tá esperando o quê? Nesse calor? Não precisa de dinheiro, não. Consulta, você pode marcar uma consultinha. É ou não é? Não pagar nada. A desculpa do ser humano sempre é dinheiro. Sempre é essa. Seja adulto, seja criança, cuida da sua saúde. Aí quando vai ver, já é tarde demais. Papai demorou muito a ir no médico. Quando foi ver, já tinha passado do quê? Do tempo. Que se ele fosse antes, estaria vivo. O câncer, ele estava com câncer, mas não sabia. Então, tia, se eu vou no médico para saber disso, não. Você vai no médico porque é preciso você o quê? Se precaver, se prevenir. Porque se você se cuida, você não vai ficar dodói. Mas eu não tenho tempo. Tira o tempo. A tua saúde é prioridade. Também. Porque se você está com saúde, você vai trabalhar. É ou não é? Cai você de cama. Mas quem vai pagar as tuas contas? Quem vai resolver os seus problemas em casa? Ainda mais a mulher que faz tudo dentro de casa. Que lava, passa, cozinha. A mamãe, né? A mamãe tem que fazer o check-up. O papai também tem que ir ao médico. Eu levo o pastor, não quero nem saber. Não adianta fazer biquinho, não. Comigo não tem isso, não. Eu levo mesmo. Levo. Não tem bico grande nem bico pequeno. Vambora. Cuidar da saúde. Nem tudo é só fé, não. Se Deus levantou os médicos, porque o quê? Gente, tem que ser inteligente. Não, é pela fé, pela fé, pela fé. Tem coisas que você pode cuidar. Aí fica botando tudo culpa para Deus resolver. Uma coisa que você pode ir ali e resolver. Remédio de verme. Quem já tomou remédio de verme aqui? Tá precisando. Você sabia que tem pessoas que ela fica inquieta, não dorme por causa de verme? Quem sabia? Pode pesquisar aí, você vai saber. Aí vem ficar pensando tudo é diabo. Nem tudo é diabo, não. Tem coisas que você tá passando, mas não tá se cuidando. Até adulto precisa. Uma vez no ano. Quem sabia disso? Agora vocês vão mais do que saber. Agora vocês vão tomar uma decisão de o quê? Procurar, marcar uma consulta e cuidar. Gente, eu já vi criança com crise de verme. É triste. Vocês já viram? Já viu? Já viu? Já viu? No hospital? É horrível. Saía pelo ouvido, saía pelo nariz, a barriga enorme e a pessoa toda caidinha lá na cama, toda furadinha. É triste. Mas por que chegou àquele ponto? Porque não teve o quê? Cuidado. Quem gosta de doce aqui? Todo mundo gosta de um doce. Gosta ou não gosta? Mas por que não quer? Tem que se cuidar também. Para não ficar com dor de barriga. Não ficar... no dia de hoje não é só doce não, é a água. É ou não é? Tem que cuidar, gente. A sua missão é cuidar do tempo também do Espírito Santo.
O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se eu não tomo banho, eu estou o quê? Sendo descuidoso. Então, o Espírito Santo vai ficar triste comigo. Se eu não cuidar da minha unha, o Espírito Santo vai ficar triste comigo, porque faz parte do meu corpo. E dentro também. Não adianta você só querer cuidar da fé, orar, jejuar e não estar cuidando da saúde. Gente, eu vi uma criança de 7 anos. A mãe demorou a levar no médico, já estava tendo já sinais, agora está tomando o quê? Na barriga. Descobriu que está com diabetes. Isso é sério, gente. Mãe, você leva os seus filhos para fazer um hemograma completo. Não deixa, passou o carnaval, todo mundo já dançaram, já festejaram. Eu não estou falando só para vocês aqui não, estou falando para você também aí, ó, do vídeo que está me vendo. Cuida, porque depois pode ser o quê? Pode ser trágico. Estou falando alguma bobeira aqui? É realidade. Aí quando eu fui visitar a criança só fazia chorar. Tia, me leva para casa. Eu não podia, eu fui lá para ungir e orar ele. E a enfermeira esculachando a mãe, esculachando mesmo. Que nem toda enfermeira vai ficar só ouvindo e calada, não. Ela vai tomar a dor do paciente também. Então, a partir de hoje, pede para Deus mostrar para você qual é a tua missão aqui na Terra. Elias pregou, Elias enfrentou o inimigo, Elias teve que sair também da caverna, Elias teve a missão, tinha um homem que acompanhava ele. Aonde você tem uma amizade, que aonde você vai ela tá? Quem tem um amigo, uma amiga mesmo, amiga de todas as horas, um amigo. Tem um amigo? Ei, tem um amigo? Tem? Então, Elias também teve. Aonde ele ia, o amigo estava lá querendo seguir ele para as batalhas. Aonde, mesmo ele falando, fica aí, ele ia. Se você tem esse amigo, dê valor. Hoje está difícil. Se você tem uma amizade que te ajuda, que chama a tua atenção, puxa a tua orelha, dê valor, porque a missão é também de cuidar de quem cuida de você. Hoje a pregação é essa. Qual é a tua missão? Qual é a tua missão? A minha missão na obra de Deus é louvar. Então eu vou louvar de todo o meu coração. Vou dar o meu melhor para Jesus. A minha missão é... Gente, por mais pequeno que seja, não importa que seja uma missão grande ou uma missão pequena. Todo mundo aqui tem uma missão. Se você não descobriu ainda, você vai orar. Pede Jesus para falar contigo. A minha missão eu já sei qual é. Eu não sabia, sabia? Eu falei com Deus, eu já li a Bíblia, já fui pro monte, já falei pro meu esposo. Meu esposo ficou olhando pra minha cara e querendo rir, mas ao mesmo tempo ele entendeu. Eu estava preocupada porque eu queria saber qual era o meu talento. Aí eu estava vindo, aí uma pessoa me parou. Não conheço, não. Aí ela chegou para mim e falou assim: ei, mulher de Deus, tudo bem com você? Eu falei, tudo bem. Aí ela se apresentou como uma missionária e ela falou assim para mim: você tem uma missão aqui na Terra. Aí eu já tinha perguntado a Deus, né? Qual seria a minha missão, o meu talento. Mas você não sabia e você está falando com Deus já há um tempão. Que coisa linda. Perguntando para Deus qual era a tua missão. Você pensa aí em um mar cheio de peixe. Pensaram? Eu pensei também. Muito peixe. E você vai fazer o papel de Pedro. Mas você vai ser uma pescadora de almas. Você vai ganhar muitas almas. De todas as idades. Crianças, adultos, idosos. Mas de uma maneira que as pessoas vão sentir bem em ouvir você falar. A pessoa vai sentir bem você pregar.
A pessoa vai se sentir bem você fazendo uma visita na casa dela. Eu comecei a chorar. Eu chorei que nem uma criança no meio da rua. Eu falei, é de Deus, senhora. Olha que eu sou meio complicada para essas coisas. Mas eu vi que era o quê? Aquilo ali era da parte de quem? Da parte de Deus, porque eu já estava o quê? Orando, jejuando e falando com Deus. Aí eu pensei assim, por que Deus? O Senhor não falou na Bíblia? O Senhor usou uma profeta, uma mulher de Deus, uma serva do Senhor. Porque nem tudo Deus vai falar só na Bíblia. Às vezes Deus fala com você no louvor, fala ou não fala? Com uma clareza que fala toda a tua vida. Tem louvor que fala a vida da pessoa todinha. Tem louvor que você já ouviu e chorou? Já teve louvor que você falou, meu Deus, que louvor é esse? Ontem aconteceu comigo. Depois eu vou botar pra vocês. Eu ouvi um louvor, e o louvor estava falando sobre deserto. E esse louvor mexeu muito comigo, mas é uma realidade. Toda vez que você passa por um deserto, pode ter certeza que você está sendo preparado. Esse deserto está te trazendo paz, é um deserto de Deus. Mas se você está no deserto por causa da sua desobediência, aí você não tem paz não. Você fica atribulada, mal-humorada, fica doente, fica chateada, fica chorona, fica irritada. O deserto de Deus faz você ter paz. Porque Ele faz você saber que você tem que esperar. Espera no Senhor, a tua resposta está chegando. Amém? Palmas para Jesus em nome de Jesus. E aqui terminou.